Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre disruptores endógenos, né? É dessas classes compostas também, são efeitos, são sinais ambientais que podem atrapalhar. Muitos de vocês talvez não devam conhecer por esse nome, mas já devem ter ouvido falar de alguns compostos que a gente vai citar lá na frente, como prejudiciais à saúde e ao desenvolvimento como um todo, né? Então a gente vai focar nossa última aula agora nessa classe de compostos e alguns exemplos de como elas podem alterar, de uma certa forma, o desenvolvimento. Tá? Então, o que são os disruptores endógenos? Eles são componentes moleculares ambientais que vão atuar sobre o sistema endócrino. Tá? Então, vamos lembrando de algumas aulas que a gente falou que o sistema neuroendócrino é a nossa forma de se conectar da biologia interna do nosso organismo, se conectar com os sinais ambientais externos. Então, se a gente altera o sistema endócrino, a gente está, de uma certa forma, alterando o desenvolvimento, porque o desenvolvimento capta alguns sinais e, nesse caso dos disruptores endógenos, esses sinais são captados, eles desbalanceiam o nosso sistema endócrino. Né? Como é que eles podem fazer isso? Basicamente alterando o padrão de expressão gênica, né? Como eles vão trabalhar, de alguma forma, alterando o sistema endócrino, lembrando que o sistema endócrino leva à alteração de expressão gênica, e lembrando também que o desenvolvimento, vamos dizer assim, correto, ele se dá a sequência de eventos de expressão gênica se dá de forma correta durante esse processo todo que a gente chama de desenvolvimento. O interessante desses disruptores endógenos é que eles podem, a gente associa muito a problemas do desenvolvimento como sendo problemas que levam a malformações anatômicas, morfológicas, né? E muitas vezes não. O que a gente pode ter, no caso dos disruptores endógenos, em geral, não tem malformações anatômicas, né? Os tecidos, os órgãos vão estar anatomicamente perfeitos, vamos dizer assim. Porém, há uma alteração nas rotas, na expressão dos genes desses tecidos e, consequentemente, isso vai alterar o funcionamento desse tecido, levando muitas vezes a gente apresentar uma patologia ou um estudo numa idade que não na infância, mas na adolescência, no começo da idade adulta, né? E muitas vezes a gente não associa o aparecimento precoce de determinadas doenças, né, que seriam vistas, por exemplo, na idade já avançada, se aparecerem em jovens, em adolescentes e jovens adultos, a gente não consegue associar muitas vezes que essas patologias que estão aparecendo de uma forma mais precoce foram ou podem ter sido problemas de desenvolvimento, tá? Porque morfologicamente, e quando ela começa a se expressar, a gente já saiu dessa fase inicial ali, da primeira infância e da adolescência ali, já está mais ou menos ou na adolescência ou na fase adulta, então a gente acha que pode ter sido alguma coisa mais local e não de desenvolvimento, e muitas vezes pode ser coisas que já estavam que foram mal formadas, não em termos anatômicos, mas em termos fisiológicos e funcionais, mais especificamente de expressão gênica durante o desenvolvimento. Pergunta, onde a gente vai encontrar esses disruptores endógenos? A gente pode encontrar ele nas garrafas PETs, que a gente convive diariamente com elas, né? Nos cosméticos, nos alimentos, principalmente alimentos que são cultivados com a presença de pesticida, herbicida, né? Geralmente pesticidas e herbicidas, eles são uma classe que a gente vai ver mais na frente, que tem muito essa característica de disruptores endógenos. Tá? Então, esses três autores aí, 93, eles caracterizaram os mecanismos de ação que esses disruptores endógenos podem atuar, né? Então, eles podem ser agonistas, né? Atuar como se fosse simulando
no próprio hormônio. Então, isso vai desbalancear o hormônio e vai alterar a expressão química do hormônio. Eles podem atuar como antagonistas, ou seja, competindo com o efeito que o hormônio teria, anulando, de certa forma, o efeito do hormônio. E é interessante notar que não é simplesmente ela dar uma dose a mais de hormônio, eu também tirar o hormônio vai fazer com que genes que deveriam ser expressos em um determinado momento não sejam expressos. Eles podem não atuar diretamente como agonistas ou antagonistas, mas eles podem, por exemplo, estimular hormônios a serem produzidos. Né? Eles podem atuar também como mobilizadores de hormônio, melhorando o transporte, a eliminação, ou seja, um hormônio que tinha um determinado transporte mais lento, que era o normal dele, esses moléculas podem facilitar isso, então ele chega mais rápido, ele chega com maior intensidade nos tecidos, e isso também muda o efeito final, e eles podem sensibilizar tecidos, deixar eles mais sensíveis a receber sinais dos hormônios. Tá? Então, esses são os 5 tipos de ação deles, e o que eles podem causar durante o desenvolvimento? Como eu te falei para vocês, eles vão causar basicamente mudanças funcionais, isso que a gente tem percebido, né? Não mudanças anatômicas ou morfológicas. Tá? E essas mudanças funcionais passam porque eles vão alterar o padrão de expressão gênica. Então, essa sensibilidade a esse disruptor também tem alguns elementos que podem dificultar ou facilitar, né? O estágio do desenvolvimento é um deles, onde você tem estágios que são mais influenciados por hormônios, então se eu desbalanceio essa dose hormonal nesses estágios, eu posso ter um efeito mais severo. Se for um estágio que tem menos efeito hormonal, vai ser mais brando, dependendo também do agente, da intensidade do agente que a gente vai estar, que o organismo de desenvolvimento vai estar em contato. Eles podem agir sinergicamente com condições ambientais e o background genético do indivíduo, ou seja, um indivíduo que está se desenvolvendo em condições nutricionais, vamos dizer assim, baixa concentração de nutrientes essenciais, né? E ainda por cima ele é exposto a disruptores endógenos, você tem uma potencialização de dano, e assim como a genética, a capacidade genética do indivíduo a responder a essas alterações hormonais também podem intensificar ou não o efeito desses disruptores endógenos. E uma característica interessante é que eles podem ser transgeracionais, ou seja, muitas vezes o filho de um determinado indivíduo não teve contato com um disruptor endógeno, porém o pai ou a mãe teve, causou prejuízos fisiológicos. Esses prejuízos fisiológicos eles são herdados podem ser herdados para a geração seguinte. Tá? Agora a gente vai ver alguns exemplos de disruptores endógenos. Tá? Um bastante conhecido e que era bastante usado, se vocês perguntarem, principalmente os pais de vocês, por vocês, que é o DDT, que era um pesticida muito utilizado, é o diclorotrifeniltricloretano, tá? Que tem essa formulação aqui, são 3 moléculas, os 5 moléculas de cloro aqui ligadas a 2 anéis aromáticos. Tá? Foi bastante usado, inclusive em campanhas de detetização nas cidades. Tá? E vocês veem que como ele era tão usado, as pessoas não tinham ideia dos danos dele, olha como eram as propagandas aqui. Então, aqui de DDT é bom para a gente, né? Porque as vaquinhas, ali você tem as frutas, cachorros humanos, vacas, legumes, aves, como se aqui será propaganda, como se fosse uma coisa boa. Aqui do lado a gente tem como é que era feito esses carrinhos de fumacê jogando aquele DDT. Né? Até pouco tempo no Brasil, aqueles carrinhos fumacê da dengue, dessas coisas, usavam DDT. Né? Até pouco tempo, né? Vamos dizer assim, uns 20 anos, 15, 20 anos ali, esses carrinhos passavam com DDT na rua. Tá? Então, e é uma substância que mata insetos, basicamente. Então, era muito usada nessas campanhas. Tá?
Então, por que o DDT, quais são os problemas do DDT? Primeiro, ele não é quebrado nem eliminado pelos organismos vertebrados, ele vai se acumulando. Quanto mais exposto você é, mais ele se acumula nos seus tecidos adiposos, tá? Então, eles são solos em lipídio, que aumenta sua bioacumulação. Então, eles ficam se acumulando ali. Para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, ele foi proibido desde 1972. No Brasil, em 85, ele foi proibido por uso na agricultura. Tá? Em 98, só em 98, ele foi proibido em campanhas de saúde pública, tá? Que eram essas campanhas dos fumacês. Então, até 98, os fumacês que passavam nas ruas para matar alguns insetos, eles usavam DDT, então muita gente respirou isso. E só foi definitivamente banido, não se pode usar DDT mais em 2009, mas mesmo assim a gente ainda consegue ver um uso esporádico em alguns cantos do país, então, pequenas agriculturas que ainda, pessoas que são mais antigas, que ainda insistem em utilizar o DDT de forma ilegal. Tá? Nos Estados Unidos, os estudos mostraram que áreas que você tinha um uso abusivo de DDT, os ovos das aves começaram a aparecer muito frágeis e aí se tornavam inviáveis. E estava diminuindo muito a população original das aves nessas regiões que se usavam o DDT. E aí, o que eles foram estudar, qual a influência disso. Então, aqui a gente tem o DDT, né? O metabolismo delas gera duas substâncias, o DDE e o DDD. Então, o DDT, em si, ele é um componente estrogênio, tá? Então, ele simula estrogênio. Isso já gera um problema, se a gente pensa na população natural, isso gera um problema. Né? E o DDE, ele é um inibidor andrógeno, ele inibe a ligação da testosterona nesse receptor, e aí ele faz o que? Ele previne a acumulação de carbonato de cálcio, o que levando ao que? Durante as aves daquelas regiões, uma fragilização e uma inviabilização dos órgãos dessas aves. Então, a gente tinha um problema ambiental gigantesco. Tá? Lembrando que a gente tem um nível de conservação enorme nesses pontos chaves do metabolismo, do desenvolvimento. Imagine que a gente também tinha uma ação forte que não pôde ser medida de alguma forma assim, tão intensamente como em humanos. Tá? Um outro elemento que é bastante utilizado, esse ainda é utilizado, é o herbicida atrazina, que tem essa estrutura química aqui, ó. Então, aqui está como é que ele é vendido. E aqui é um mapa dos Estados Unidos do uso da atrazina, tá? Isso é 2007, não é tão antigo, não é tão antigo assim. Pounds por milha quadrada, né? Então, a gente tem assim, o pounds eu não sei exatamente qual é o valor dele, mas ele é mais do que 1 quilo, um pouquinho mais do que 1 quilo, não lembro agora. E milha quadrada ele é um pouquinho mais, eu acho, do que 1 quilômetro quadrado. Se eu não me engano, se eu estiver enganado também, deve ser uma área não é tão grande assim, milhas quadradas, tá? Então você vê, ó, um uso muito grande aqui nas regiões, principalmente mais centrais, mais agrícolas dos Estados Unidos. Você tinha um uso enorme ainda em 2007 dessa atrazina. Então, qual o problema da atrazina? O problema da atrazina, tá, que a gente tem aqui, ó, ele se acumula no solo, nas águas, você pode comer diretamente o alimento que está, tá? Pode ter um monte de como chegar até você. E o que é que acontece com a atrazina? A atrazina, ela vai prejudicar a expressão de um gene chamado CYP19, que esse CYP19, que ele codifica uma aromatase. E a aromatase, a função da aromatase é transformar a testosterona em estrógeno
Isso é extremamente importante, principalmente na definição de sexo em répteis. Essa enzima aqui é uma enzima chave nesse processo, tá? Então, o que acontece é que se você tiver um aumento da ação da aromatase, o que é que você vai ter? Você vai ter uma diminuição na população como um todo de testosterona, que vai levar a uma demasculinização e uma diminuição do sucesso reprodutivo desses indivíduos masculinos. E no indivíduo feminino, você vai ter um excesso de estrógeno, levando a uma feminização desses, vamos dizer, não vou dizer super fêmea, mas seria uma analogia mais próxima que a gente poderia ter, mas também desregula o comportamento, a fisiologia feminina desses indivíduos e também diminui o sucesso reprodutivo, que isso pode ter duas rotas aqui prováveis, ou a extinção desse grupo aqui, ou a um processo adaptativo aqui que leve a uma reorganização do organismo frente a essa nova exposição, frente a essa nova pressão ambiental. Para vocês terem ideia, fizeram um experimento aqui, ó, da fínia, né, que é um microvertebrado e eles fizeram o desenvolvimento desse organismo aqui, ó, controle, ou seja, sem exposto a atrazina e exposto a atrazina, e a gente vê claramente alterações morfológicas, no caso aqui morfológicas, no desenvolvimento da fínia. Então, aqui no Brasil tem esse gráfico de 2012, que mostra aqui, ó, os principais, vamos dizer, que se chamam ingredientes ativos de agrotóxicos, né? Então, aqui, o que a gente usa mais no Brasil, isso aqui a gente vai comentar mais na frente, que é o glifosato, né? A gente chega a usar, por ano, mais de 180 mil toneladas de glifosato, tá? E a atrazina, a gente está aqui em torno de 22, quase 30, 25 mil toneladas de atrazina aqui no Brasil. Não é o mais usado, mas é bastante usado, tá? Então, a chance da gente ter contato com esse tipo de, ou um alimento contaminado com atrazina é muito grande. Então, falando do glifosato, o glifosato ele é acho que no mundo hoje, o herbicida mais utilizado. Ele é o herbicida que foi desenvolvido pela Monsanto, né, que agora não é Monsanto, agora é um Bayer, mas foi comprada por outra empresa. E o que acontece? O transgênico da Monsanto, que eles desenvolveram, né, ele é resistente ao glifosato. Então, o que permite que o agricultor ele coloque níveis maiores de glifosato nas plantios, né, fazendo com que você consiga realmente eliminar todas as ervas invasoras, vamos dizer assim, né, e a sua colheita fique sem nenhum dano, tá? O que eu vou mostrar para vocês agora é um gráfico, e esse gráfico aqui, eu quero que seja bem entendido, não é um gráfico de correlação direta, tá? Não é um experimento onde foi feito a administração do glifosato e visto uma via metabólica depois da administração do glifosato que levou a um dano nessa via metabólica. Esse gráfico é simplesmente um gráfico correlacional, tá? Essa correlação pode ser direta, pode ser espúria, pode não ter correlação nenhuma, pode ser simplesmente uma mera coincidência esses gráficos estarem sobrepostos, mas de uma certa forma, a gente sabendo como atua, a gente tem que pelo menos abrir uma hipótese de trabalho aí para que futuramente a gente venha comprovar se essa relação que a gente observa hoje, quando a gente sobrepõe esses gráficos, ela tem um sentido biológico ou se simplesmente ela é aleatória. Então, aqui a gente tem os casos novos de diabetes no mundo, né, que, se eu não me engano, vai até 2010, tá, de 80 até 2010. Né? Em vermelho, aqui essa curva em vermelho é o aumento do uso de glifosato dos últimos anos, e em amarelo são as culturas geneticamente modificadas, o crescimento dessas culturas geneticamente modificadas, principalmente de soja e milho. Tá?
Então, o que a gente vê aqui, ó, mais ou menos ali na década de 90, começo dos 90, a gente começa a usar o glifosato, né? Então, a gente começa a ver, à medida que a gente vai vendo o aumento no uso do glifosato, né, no mundo, a gente também tem uma curva no mundo que acumula um aumento maior da incidência de diabetes. Tá? Novamente, essa relação pode ser de causa e efeito, mas pode ser totalmente aleatória e a gente está vendo, estabelecendo uma correlação que não existe. Então, mas é bastante interessante ver que esses elementos que a gente já conhece, que eles são modificadores endógenos e a gente tem uma incidência maior de diabetes. Claro que não pode ser que não tenha correlação, mas é sempre bom ficar como uma hipótese a ser testada. Tá? Então, uma outra classe que a gente tem de disruptores endógenos são os xenoestrógenos, que são mímicos, ou seja, eles imitam ou bloqueiam estrógenos. Tá? E os estrógenos, eles não são só ligados com características femininas, mas eles regulam diversos processos fisiológicos, crescimento, diferenciação, formação de osso, cérebro, órgãos cardiovasculares, ou seja, eles participam de um monte de processos durante o desenvolvimento. E esses xenoestrógenos podem ser encontrados em garrafa de água, alimentos, produtos derivados de soja, ou seja, um monte de coisa que a gente tem em contato praticamente diariamente. E eles podem levar a problemas de fertilidade, câncer, obesidade, tudo isso são, quando o embrião, o feto está exposto a isso, na vida adulta, ele vai desenvolver isso e muitas vezes a gente não consegue traçar essa correlação com problemas de desenvolvimento. Tá? Então, aqui a gente tem alguns de testosterona, bisfenol A, a gente tem um monte aqui, ó, todos esses aqui, ó, o próprio DDT está aqui, dietilstribestrol, que é bastante importante isso aqui, a estradiol, então a gente tem alguns bastante interessantes e que a gente está em contato praticamente diariamente. Então, como é que eles vão agir? Então, o hormônio, isso aqui é a ação normal do hormônio, né? Isso aqui faria na nossa célula, o hormônio atravessa a camada lipídica da membrana, encontra seu receptor, né? Forma seu receptor, quando ele se junta ao receptor, eles atravessam o polo do núcleo e vão atuar como fatores de transcrição e vão alterar a expressão gênica dos genes que são responsivos a esses fatores, ou seja, os genes que esses fatores de transição reconhecem. E aí você tem o RNA mensageiro, proteína, e você vai mudar a fisiologia da célula. Aqui só mostrando novamente, o hormônio já está aqui, o polo nuclear, ele entra, ele atua como um ativador da expressão gênica, muda, produz RNA mensageiro e proteína. Então, aquele 10, o diestilbesterol, né? Bestrol, não besterol, bestrol, que é um derivado desse xenoestrógeno, ele era usado na Segunda Guerra Mundial para suprimir lactação, menopausa e estimular aborto. Tá? E se tem uma estimativa que nos Estados Unidos, a população, os fetos dos Estados Unidos, né, os fetos que se desenvolveram, cerca de 1 milhão de fetos dos Estados Unidos que se desenvolveram entre 1947 e 1971 foram expostos a quantidades relevantes desse tipo de composto. Tá? E o interessante é que eles foram avaliar as mulheres que foram expostas, né, que foram expostas durante o desenvolvimento, depois na vida adulta, 95% das mulheres expostas que eles analisaram apresentavam anomalias do sistema reprodutivo. Tá? Também eles observaram efeitos obesogênicos. E uma coisa interessante, na parte já molecular, ele viu que esse composto ele altera a expressão do genes ROC via repressão da classe WNT, que a gente já viu, que ela é importantíssima, principalmente nos processos iniciais de desenvolvimento. Tá? Então, aqui é um exemplo que a gente sabe já da WNT7A, que é uma proteína que estimula o ROX10, a ROXA10 e o ROXA11, que vai produzir especificação celular e vai atuar na maturação de tecidos glandulares e tecido muscular liso. Né? E a exposição a esse 10 inibe a WNT7A,
consequentemente inibe a expressão dos ROCs, A10, A11, e vai ter um problema evidente. A gente já sabe a função dos ROCs, a importância dos genes ROCs, vai ter um problema tanto nos tecidos glandulares como no músculo esqueleto liso. Aqui, ó, é uma análise mais moderna, que a gente faz facilmente em banco de dados. Aqui eu tenho a proteína WNT7A, e aqui, ó, proteínas que ela interage, que a gente conhece que ela interage. Tá? E aí a gente vai ter aqui, ó, WLS, cadê a WLS? Tá aqui, ó, ela interage com o Ingles, com o mole de Drosophila. Então a gente vai ter outros genoma box, desenvolvimento de osso. Ó. Então, se eu não tenho a WNT7A, toda a função de todas essas proteínas aqui ao redor também vão ser afetadas de alguma forma. Tá? E, por último, eu vou falar para vocês, acho que é o último, não sei, é o bisfenol A, ou BPA, né, que pai ou mãe, ou tem algum sobrinho pequeno, já viu isso nas farmácias para comprar, é muito comum em plásticos. Né? Ele é feito da união de acetona e fenol, né, para formar esse bifenol A aqui. Ele vai formar policarbonato e resina epox. E ele é liberado, por exemplo, garfastetes, todos eles têm bisfenol A que pode ser liberado. Então, fizeram um teste aí de BPA, concentração de BPA de partes por milhões, em coisas que a gente comumente acha no supermercado e compra. Né? Então, leite de coco, aqueles envelopes para guardar sopa, carne, vegetal, feijão, suco, peixe. Então, basicamente, em quase todas essas coisas mais comuns, industrializadas que a gente tem nos supermercados, a gente tem uma alta concentração de BPA. Então, hoje a gente já consegue encontrar, por exemplo, farmácias, se vocês olharem em farmácias, vão ver mamadeiras, bicos de mamadeiras sem BPA. Então, isso já é bem comum, então já se conhece há muito tempo os efeitos tóxicos. Porém, ainda é muito caro esses materiais livres de BPA, então termina aquela velha coisa. Quem não tem dinheiro fica mais exposto a BPA, quem vai ter um pouco mais de dinheiro consegue se livrar, pelo menos, em partes dos efeitos do BPA, pelo menos ali no início da primeira infância. Tá? Então, eles fizeram também um outro teste aqui no Canadá, né, que eles foram avaliar a concentração na urina de microgramas por litro de bifenol A de 3 anos, né, em indivíduos de 3 anos a 79 anos, dividido por sexo e idade. Né? E aí a gente vê, por exemplo, os mais velhos têm menos, né? E isso é meio até óbvio, porque antigamente eles não tinham exposição a esse composto, então a exposição dos mais velhos ela é menor, né? E sempre geralmente numa menor concentração do que os mais novos. E aí a gente vê os dados assustadores, por exemplo, de 6 a 11 e de 12 a 19 anos, a gente vê uma alta concentração, tanto em machos como em fêmeas. Geralmente as mulheres concentram mais BPA, conseguem acumular mais BPA do que os homens. Né? Então a gente vê um nível altíssimo de BPA na população, isso na população canadense. Aqui eles foram analisar onde a exposição por BPA em diferentes órgãos, como se ela causava mudança ou não no órgão, tá? Então, nos ovários, eles viram que tem uma grande alteração quando expostos com BPA, a vagina também tem, mas um pouco menos, no útero também tem, mas também um pouco menos do que no ovário. Nos seios, uma alteração enorme, nos ésteros também, nos órgãos femininos propriamente dito um pouco, e nos ovos e oócitos você também tem alteração. E isso aqui é importante, porque isso aqui vai fazer com que esses efeitos sejam levados para a geração seguinte. Tá? E para a gente terminar, é só mais uma análise também do BPA.
Aqui agora já olhando outros, em menos de uma parte por milhão, tá, gente? Então, é bem pequena a concentração utilizada. Então, no peso corporal aqui a gente não consegue ver mudanças, as mudanças são pequenas, na distância genital, na maturação, pouco também, na mortalidade. Tem um pouquinho, você não tem uma diferença muito grande, né? A produção, e aí começa aqui algumas coisas bastante preocupantes, por exemplo, a gente vê que muda muito a produção de enzimas, muda também a produção de proteínas, a expressão gênica muda drasticamente e, novamente, aqui, hormônios e seus afinidades de hormônios, os seus receptores aumentam também, que vai levar que, muito provavelmente, esses hormônios aqui, essa causa de mudança aqui deve estar relacionada com a expressão gênica, que está relacionada também com a produção de proteínas e enzimas, ou seja, é um gráfico muito forte, que ele mostra realmente o uso desses, o acúmulo desses compostos que a gente está em contato diariamente, modificando a expressão gênica, modificando receptores de hormônio e, consequentemente, modificando a fisiologia e o desenvolvimento. Então, quanto mais precoce os indivíduos têm, ou seja, ainda no ventre da mãe, de alguma forma, eles têm contato com isso, o acúmulo e o dano para a vida adulta cada vez parece ser que pode ser mais intenso. Ok? Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês sobre os disruptores endógenos e nos vemos terça-feira para conversar um pouco sobre o tema e tirar algumas dúvidas. Abraços.